Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui alguns avisos aqui para vocês. Essa semana é a última chance de se inscrever no curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que eu vou dar aqui em Colonial Heights, de 14 a 19 de setembro. Informações com o senhor Eduí, telefone 041-9974-4443 ou telefone 041-3527-0987. Eu recebi aqui um e-mail perguntando quem é o misterioso senhor Eduí. O misterioso senhor Eduí é o meu compadre. É o pai da esposa do meu filho Davi. Está aí, resolvido o mistério. Então, também aqui lembrar que estão abertas inscrições para a turma de Fortaleza para o curso de Simbolismo e Cosmologia do meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, Gugu. Contato com Renata, telefone 085-8652-0581 e também estou formando turmas em Belo Horizonte e em Brasília, pelo mesmo telefone do misterioso senhor Eduí. Então, aqui, o Centro Cultural Guairá de Londrina está convidando todos para uma série de exibições que eles vão fazer do meu curso de História Essencial da Filosofia. Eles vão se reunir, assistir o curso e depois discutir algo a respeito. Então, o endereço é Rua dos Farrapos, número 70, Londrina, Paraná. Rua dos Farrapos, número 70, Londrina, Paraná. A apresentação começa no dia 13, agora no dia 13, às 9h30. Suponho que seja 9h30 da manhã, da noite. Agora complicou. Da manhã. 9h30 da manhã. É. Muito bem. O Reinaldo Azevedo publicou lá no blog dele um artigo meu de 2001, chamado Nacionalismo de Esquerda é uma Fraude. E esse artigo, em 2001, já dizia, com 8 anos de antecedência, tudo o que se falou nessa reunião de Bariloche, onde o curioso nacionalismo de esquerda é o seguinte, é que ele odeia todos os valores nacionais, ele odeia a religião nacional, odeia as tradições nacionais, odeia os heróis nacionais, odeia os símbolos nacionais, odeia tudo, só que ele odeia um pouquinho mais os Estados Unidos, então se considera muito nacionalista por isso. Ele odeia os Estados Unidos um pouquinho mais do que odeia o Brasil. Isso é nacionalismo no Brasil. Eu me lembro até que estava lá, um dia teve até comentei na revista Época, estava tendo um show de rock lá no Brasil, todo mundo está dançando rock, os malucos. E daí de repente apareceu a bandeira americana, no telão, daí todo mundo vaiou. Eu digo, mas eles não estavam dançando música americana. Que raio de americanismo é isso? A gente fica o tempo todo lá dançando música americana, mas a bandeira americana os ofende. Isso quer dizer que o rock é o produto mais genuinamente nacional, baiano provavelmente, É tudo maluco, porra. Então, graças ao Reinaldo ter publicado esse artigo, porque o Brasil é uma coisa assim tão previsível que às vezes me espanto de que eu seja o único a perceber as coisas com tanta antecedência. A gente já sabe tudo o que esses caras vão fazer pelos próximos 30 anos. Sabe como é que eu fiz? Eu adivinhei alguma coisa? Não, meus filhos. Eu li as atas do Foro de São Paulo e li as atas do Congresso do PT. E li os livros desses teóricos, dos intelectuais
comunistas brasileiros, né? Carlos Nelson Coutinho, Quartim de Moraes, essa putada toda, entendeu? Então eu sei o que eles pensam e eles dizem o que vão fazer. Isso aqui nem lá aconteceu na Alemanha, minha gente. Quando você lê o Mein Kampf, o Hitler está dizendo lá tudo o que ele vai fazer. Ele fala, vou acabar com todos os judeus um por um, vou fazer isso, mais isso, vou fazer espalhar guerra pela Europa inteira. Ele diz tudo, daí o pessoal lê e acha que é figura de expressão. Só que daí o sujeito faz mesmo tudo aquilo. Então esses malucos, eles são tão doidos que aquilo que vocês acham inverossímil, eu acho que figura de expressão, é exatamente aquilo no qual eles acreditam literalmente. Né? Olha aqui, por exemplo, a gente tá vendo esse negócio que o pessoal acha que os gays estão perseguidos no Ocidente, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Ó, meu filho, no Brasil tem programa de travesti às 3 horas da tarde, entendeu? Que as vovós assistem junto com os seus netinhos, né? Quer dizer, aquilo é o paraíso dos gays, paraíso, pode fazer o que quiser, você está entendendo? Agora, onde os caras são oprimidos mesmo, que é em Cuba e nos outros países comunistas, países islâmicos, aí eles não falam nada. Por quê? Porque são politicamente aliados. Então, o resultado, os amigos dele cometem os crimes e eles jogam a culpa em nós. Quer dizer, isso é de uma hipocrisia monstruosa, mas não é só hipocrisia, vai além da hipocrisia. Eles não são hipócritas, eles são sinceros. Eles pensam realmente tudo invertido, gente. Então ele acha, quando você fazer uma piadinha de gay, é um negócio cruel, violento. Né? Agora, olha aqui em Cuba, o que os caras fazem. Né? Eles fizeram um concurso de beleza chamado Mr. Gay Habana. A polícia invadiu, quebrou tudo, prendeu todo mundo, desceu o cacete nos caras. Daí eles espalharam, os coitados espalharam apelos a todos os organismos internacionais. Ninguém respondeu, ninguém quer nem saber. Olha como é o negócio. Quer dizer, fazer piadinha do gay não pode, mas descer o cacete nele, se tiver em Cuba, pode. Né? Pode lá, dar cacetete na cabeça, chute no cu, pode fazer o que quiser com o cara. É tudo bonito, porque é tudo seu amigo. Sabe esse negócio de... Ai, caramba. Mulher que está apanhando o marido, né? E daí você vai lá tentar pacificar o negócio, daí ela começa a bater em você, dizendo o marido é meu, você não tem nada que se meter com isso. Esses caras do movimento gay fazem a mesma coisa. O Fidel é o marido deles, então pode bater neles, pô. Agora, nós não podemos assim, olhar feio. Aparece aqui 2 gordão barbudo, né? Um com um sutiã, com um caixa de banana na cabeça, né? Parecendo Carmen Miranda, eu não posso rir. Porque se eu rir, é homofobia. Né? Agora, se eu estivesse em Cuba, eu fosse o sargento de polícia de Cuba, eu podia bater no cara e mandar ele para o hospital. Agora, isso não é hipocrisia não, gente. Antigamente eu achava que era hipocrisia, depois eu entendi que eles pensam realmente assim. É tudo invertido na cabeça desses caras. Olha, mentalidade revolucionária é psicopatologia. Essas pessoas são perigosas, elas têm que ser excluídas da vida pública. Afirmo para vocês, uma pessoa como o seu Tarso Genro, por exemplo, que pensa tudo invertido, é claro que é um sociopata, é claro que é uma mentalidade criminosa, ainda que pessoalmente não vá lá cometer crime nenhum, porque não tem nem coragem para isso. Mas são esses caras que produzem a criminalidade. Você vê, onde quer que essa turma tome o poder, cresce a criminalidade, cresce a violência, a sociedade toda se decompõe, tudo o que eles prometem fazer funciona tudo ao contrário, e daí eles jogam sempre a culpa em fatores supervenientes. Mas é curioso, esses caras não são os grandes apóstolos do controle, por exemplo, eles dizem, não, nós não queremos a anarquia do mercado, nós temos que controlar tudo. Não são eles que prometem, né, um futuro a ser obtido mediante a ação racional humana, quer dizer, nós vamos criar uma sociedade planejada para o futuro. Ora, se você é capaz de dirigir o fluxo da história, meu filho, por que cada um dos seus planos sempre dá o resultado oposto e a culpa é do acaso? A culpa é da má sorte, né? Então, aqui toda aquela gente que morreu no comunismo soviético e chinês, né, que pelas contas do livro negro do comunismo era 100 milhões, mas hoje em dia já sabe que foi muito mais, e por exemplo, eles contavam ali, na China eles contavam ali uns 60 milhões, hoje sabe que foi muito mais. Né? Parece que ter 70 milhões faltando. Então, olha, pode botar 150 milhões por baixo. Tudo isso aí foi um desvio acidental, minha gente. Quer dizer que os homens do controle, né, os homens do futuro planejado, os homens que são contra o caos,
né, aqueles que vão dominar o caos, né, tudo para eles acontece por acaso. Quer dizer, é claro, quanto mais eles têm mania de controle, né, mais eles se sentem vítimas do acaso cruel. Né? Então é claro que esses camaradas são loucos, né? Agora chegou lá um monte de carta aqui e no site do Reinaldo Azevedo comentando esse artigo de 7 anos atrás. Aqui o Roberto de Souza diz: acabei de ler seu artigo Nacionalismo de Esquerda é uma fraude, publicado no blog Reinaldo Azevedo. Realmente é como se você estivesse escrevendo hoje, mas ainda às 7 horas de reunião do Cumbre de Bariloche, da qual assisti 4 horas. Seu artigo serve de análise daquela reunião. O que se ouvia um discurso pregando nacionalismo baseado na postura anti-americana. Quer dizer, no Brasil basta ser anti-americano para ser nacionalista. Olha, que eu saiba, nacionalismo, meu filho, é amor aos valores nacionais, à história nacional, à língua nacional, à religião nacional, às tradições. Isto é nacionalismo. Agora, esse pessoal da esquerda não gosta de nada disso. Né? Eles querem acabar com tudo isso. Sobretudo, vamos dizer, com as tradições militares, os grandes heróis, né? Duque de Caxias, né? Todo o pessoal que fez a história do Brasil, a começar pelo próprio Dom João VI, que foi o fundador do Brasil. Quer dizer, o único filme que fizeram sobre Dom João VI no Brasil foi um filme gozando da cara dele. E o filme foi feito com o dinheiro do Banco do Brasil, que foi fundado por ele. Quer dizer, o Brasil cospe nos seus heróis e depois, só porque ele cospe um pouquinho mais nos americanos, acha que é patriota. Aqui. Peraí, tem alguém na linha aí. Vamos lá. Diga, quem é? Alô, professor Olavo? Eu, tudo bem? Tudo bom, é o Carlos Soares aqui de Jacareí, São Paulo. Carlos Soares, tudo bem? Ih, tudo bom, prazer muito grande falar com o senhor. Prazer é meu. Professor, é o seguinte, eu queria saber com relação à produção científica nos Estados Unidos. Eu sou professor aqui em Jacareí, na área de contabilidade, e estou fazendo uma pós-graduação na área de didática. E a gente fala muito, eu ouço muitas críticas com relação ao construtivismo. Então, eu queria saber o seguinte: a produção científica desses países desenvolvidos, o tipo de ensino que eles fazem lá, para poder ter bastante produção científica, eles fogem do construtivismo? Que tipo de ensino eles têm lá? Não, o construtivismo também entrou aqui e está destruindo o ensino público. Aliás, o ensino público já foi feito destrutivo desde o começo. Já foi feito para transformar a população numa multidão de idiotas. Acontece o seguinte, acontece que aqui o número de escolas particulares é enorme. Então, se ele que ter algum recurso, não vai mandar ele para o ensino público. Agora, mesmo assim, mesmo o ensino público decadente americano, não dá para comparar com o brasileiro. Porque os meus filhos, por exemplo, logo chegaram aqui, em um ano eles leram mais na escola americana do que tinham lido no Brasil a vida inteira. Chegaram aqui e começaram a ler Shakespeare, essa coisa toda. Então, mesmo o ensino piorado americano que está hoje, ainda está infinitamente melhor que o Brasil. Porque aí o negócio do construtivismo entrou assim, em cheio, entrou com tudo. E aqui não. Veja, no Brasil é muito mais fácil você impor uma coisa dessa uniformemente a todo o país do que aqui. Aqui você tem muita iniciativa regional, muita iniciativa privada, tá entendendo? O governo nunca consegue uniformizar tudo aqui. Agora, no Brasil, uniformiza fácil. Então o governo de um lado, a Rede Globo do outro, pronto, no dia seguinte o país inteiro, né, está ali homogêneo. Aí as pessoas não conseguem pensar e não conseguem produzir cientificamente. Nada. Já idiotiza o sujeito desde pequenininho. Isso vem do Comênios, professor? Não, Comênios é difícil. Tem uma relação longínqua com o Comênios. O Comênios, quem ele é um precursor da nova ordem mundial. Ele era um apóstolo do governo mundial, fez um plano de governo mundial que, na verdade, é o que está sendo executado. Quer dizer, o plano governo mundial por integrações regionais. Isso foi ele que inventou já em 1600 e pouco. Certo. Mas essa coisa do construtivismo vem de uma série de autores que são as maiores influências na educação brasileira. Eu gostei muito do Hugo de São Vitor. Celestin Freinet e até o Jean Piaget. Isso é tudo um bando de picareta, você está entendendo? Eu gostei muito do Hugo de São Vitor, professor. Ah, sim, mas o Hugo de São Vitor estava lá a fim de ensinar as pessoas mesmo. Certo. O Didascálico é uma das grandes obras da humanidade. Entendi. Tá ótimo, professor. Muito obrigado, hein? Um abraço, uma boa noite. Um abração, boa sorte aí.
Obrigado, tchau. Agora aqui o Jus... Peraí, tem mais alguém na linha? Vamos lá, quem é? Alô? Alô, professor Olavo? Sim. Prazer estar falando com o senhor aí no programa. Meu nome é Elias, eu estou aqui no Brasil, em Campinas. Elias, tudo bem? Tudo bom, é um prazer. Eu acho que eu vou cortar um pouco o assunto que o senhor estava falando, peço desculpa. A minha pergunta é o seguinte, eu queria saber se o senhor conhece a iniciativa aqui no Brasil do Partido Federalista. Parece que tem a ver com o pessoal da Fiesp, eu não sei. Eu até não sou membro do partido, não sou militante, mas até dei uma ajuda para eles no começo. Mas no Brasil é tão difícil formar um partido político, eles estão há 20 anos nesse negócio, porra. Pois era isso que eu ia comentar, justamente. Eu acho que fundar partido, eu acho que é fazer buraco na água. Você cria um movimento político e invade um partido. Toma um partido já existente, porque esses partidos são uma merda mesmo, tá entendendo? São completamente ocos, né? Então é fácil você, se você tem um grupo sério organizado, você entra lá e ocupa espaço, usa o que já tem. Porque criar um partido político no Brasil é quase utópico. É verdade, eu estava impressionado com essa exigência das 470 mil assinaturas e com reconhecimento em cartório eleitoral, uma coisa incrível isso realmente. Imagina, o que é isso? Primeiro negócio de reconhecer firma, aqui nos Estados Unidos eles não sabem o que é reconhecer firma, que assinou já está reconhecido. Só precisa uma assinatura em cartório para coisas muito importantes, né? Pois é, o senhor pensa que o federalismo seria uma boa opção para o Brasil, de acordo com a situação hoje? O programa deles são bons, mas o que o Brasil precisa não é, vamos dizer, um plano de uma sociedade melhor. Não, o Brasil precisa apenas combater os elementos negativos que existem. Você não precisa fazer um plano de uma sociedade melhor. Se você combater o banditismo, o narcotráfico e a Revolução Comunista, o resto o povo faz. Você não precisa inventar uma sociedade. Você não precisa ter um programa político inteiro. No Brasil todo mundo tem aqui tem um novo projeto de Brasil. Para quê, meu Deus do céu? Nós não somos Deus para ficar inventando o futuro. Você combate o problema que existe agora e o futuro será melhor necessariamente. Deixa as pessoas trabalhar que elas sabem o que fazer, porra. Entendeu? Acho que assim, o que tem que fazer, a ação que tem que fazer não é construir um Brasil novo, não. É simplesmente impedir que esses desgraçados destruam. Verdade. Né? Você não pode dar saúde para uma pessoa, né? Você pode apenas combater a doença. Agora, se ele vai ter saúde ou não, depende da sorte. Né? Claro. Professor, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, boa sorte aí na América. Obrigado, boa sorte pra você também. Opa, tem um monte de telefone hoje. Tem um monte de coisa que eu queria comentar aqui, pô. Mas, pode falar. Quem é? Não é ninguém. Então deixa eu aproveitar. Olha, essa semana aconteceu um negócio aqui. Alô? Alô? Olá, Alô? tá escutando? Quem tá falando? Aqui é Marcelo de Tampa. Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Eu tenho uma pergunta para você. Eu estava ouvindo você falar sobre educação e eu tive uma sobrinha que veio de Salvador estudar aqui, fazer um intercâmbio cultural. E ela se deu muito bem na escola aqui, foi uma escola pública que ela cursou. Então eu não consigo entender como aqui o estudo está tão ruim público e consegue ser pior do que o do Brasil. Aqui. Aonde? Aqui nos Estados Unidos? Ela não, veio pra não cá, está pior do que o Brasil. Não está, não. Está muito melhor do que o Brasil. Mas ela só tirava 10 e tipo assim, lá em Salvador ela era uma aluna mediana. Ué, então ela se deu bem aqui. Mesma coisa aconteceu com meus filhos, olha. Quer dizer, ainda tem barreira de linguagem, né? Talento pessoal dela. Isso aí não é mérito da escola brasileira, não. Ele vem um brasileiro pra cá, às vezes se sai bem. Sai bem justamente porque encontrou um ambiente um pouquinho melhor, pô. Mas você não acha que, por exemplo, sei lá, o estudo público nos Estados Unidos está extremamente degradado e... Está muito ruim, você não tem comparação com o que era, mas mesmo assim eles não conseguiram piorar tanto quanto o Brasil. Porque ela veio de uma escola privada em Salvador. E, pô, ela se deu muito bem aqui. E lá no Brasil, ela é mediana, assim, pra baixo, entendeu?
Então não consigo entender para onde vai o nível cultural da sociedade aqui, da sociedade em geral, média, é incomparavelmente superior ao do Brasil. Não dá para comparar. Não, olha, eu encontro aqui todos os meus vizinhos, né? Que é tudo caipira, tudo redneck aqui. Todos eles leem livros, todos estão informados. Ler livros no Brasil é uma coisa anormal, de ler livros, né? É verdade. Mas você não acha que a educação privada no Brasil é melhor do que a educação pública nos Estados Unidos? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você não tem ideia do que é educação privada aqui. Olha, eu estou dizendo, a sociedade americana, do ponto de vista brasileiro, é inconcebível. As pessoas não conseguem imaginar. Aqui você tem escolas privadas que os garotos aos 6 anos estão lendo e falando, discutindo em grego e latim clássico. Mas mesmo na escola pública? Não. Escola privada. Ah, privada. É isso que eu estou falando. Você não acha que a escola pública americana está em uma falência completa? Está sim. Mas mesmo assim não chegou no nível brasileiro. No Brasil chegou assim a destruição total. A escola no Brasil é um agente da criminalidade. Isso aí está comprovado. Onde aumenta a escolaridade, aumenta o crime. A escola no Brasil é feita para produzir criminoso. Isso é uma coisa deliberada, isso não é um erro, não é incompetência, é deliberado. Isso foi feito por pessoas que nos anos 60 leram Herbert Marcuse e se convenceram de que a classe revolucionária não é constituída pelos operários, mas é constituída pelos bandidos, pelas putas, pelos marginais, e começaram então a criar a marginalidade, de propósito. Esses caras deviam ser fuzilados. Mas também não dá para esperar muito. Você tem um presidente como o Lula, um ignorante completo, como é que você pode esperar? Não, o Lula é ignorante orgulhoso. Ele se orgulha da sua ignorância. Porque, olha, eu na infância era mais pobre do que o Lula. Ele nunca estudou porque não quis. Nunca estudou porque é vagabundo, cínico e filho da puta. Isso é o que ele é e as pessoas ainda respeitam ele. Ainda fazem filme dizendo, Lula, um brasileiro, né? Como se fosse uma vida. Mas quem faz o filme dele é outro filho da puta ignorante, né? Pois é. Então vamos em frente. Tá bom, obrigado, Olavo. Obrigado eu. Né? Então deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Esta semana teve uma queda de braço entre o jornalista Glenn Beck e um assessor ministerial do Obama, chamado Van Jones. Né? O Glenn Beck denunciou que esse Van Jones era um cara que logo depois do 11 de setembro assinou um manifesto dizendo que era tudo culpa dos Estados Unidos e que o mundo deveria resistir contra os Estados Unidos logo depois do 11 de setembro. O cara comunista de carteirinha, né? Então o Glenn Beck falou do cara, o sujeito logo ameaçou, dizendo, não, isso é racismo, né? E fez uma campanha para que os anunciantes do Glenn Beck boicotassem o programa. O Glenn Beck reagiu, daí apareceu o correspondente do outro net dele em Israel, Aaron Klein, que é os caras que descobrem tudo. O cara contou a vida inteira do tal do Van Jones, e o Van Jones, se fodeu. Teve que pedir demissão essa semana, porque estava todo mundo, né, achando que pegou mal. Tá vendo? O Glenn Beck ganhou a parada. Glenn Beck e Aaron Klein estão de parabéns. Né? Agora, essa semana aparece a outro bosta, que é esse presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Miguel de Escoto, ia ser Miguel de Escroto, e disse que Fidel Castro é o melhor discípulo de Jesus. Olha só, né? Deve ser por isso mesmo que ele mandou matar tanto padre, fechar tanta igreja, né? Agora, vejam vocês, também na mesma semana aparece esse outro bosta, que é esse bispo Crivella, né? Dizendo que, como é que ele falou? Que o livro mais comunista que tem é o Evangelho. Eu digo, olha, eu vou dizer aqui umas coisas que Vladimir Lenin, né, dizia do cristianismo. Ele diz o seguinte: todo culto a uma divindade é uma necrofilia. Qualquer ideia religiosa, qualquer ideia de Deus, qualquer flerte mesmo com a ideia de Deus, é uma sujeira inexprimível. É a mais perigosa sujeira, a forma mais vergonhosa de doença venérea. Isso é o que o chefe do comunismo dizia do cristianismo e das outras religiões. Daí mais tarde ele mesmo, o próprio Lenin, diz: não pode haver nada mais abominável do que a religião.
Daí chegou a ele a notícia que alguns funcionários da Tcheca, que era a polícia estatal lá, no dia de Natal deixavam de trabalhar. Ele ordenou, quem deixar de trabalhar por causa do dia de Natal será fuzilado. Ó, isso é que os comunistas pensam da religião. Agora vem esses vagabundos, né? Quer dizer, tentar negar a realidade, que esses caras foram os maiores perseguidores de religiosos ao longo de toda a história humana. Você precisa ser muito cínico para dizer uma coisa dessa. Tá, vamos lá. Agora aqui, o Juscelino Bianco me escreve um negócio muito interessante. Ele diz, Carola, por urgência de caridade, com a infinita estupidez botocuda, imploro que escreva um artigo ao mercado e seus especialistas. A razão é a seguinte, na esteira da divulgação do novo marco regulatório para o setor de petróleo, dúzias de especialistas e expoentes do mercado estão perplexos e totalmente desorientados ante a propositada, confusa e maliciosa proposta do governo. Mas não atinam de maneira alguma com a estratégia política continental de dominação comunista, onde a Petrobras será usada, ou já é, como uma monumental alavanca ao lado da PDVSA e outros, para financiar o impulso final da conquista de poder. É verdade, Lucilio, os caras só discutem do ponto de vista econômico e baseado na premissa de que o presidente está interessado em incentivar o capitalismo. Olha aqui, comentário no Estadão. Para que mudou o modelo? Para dar dinheiro à Petrobras, né? Há uma grande inconsistência entre a propaganda e o que apresentaram. A propaganda que tem objetivo, mas o que apresentaram é um modo de pegar o dinheiro da concessão e capitalizar a Petrobras. Também é tudo analisado só do ponto de vista econômico. Olha aqui, na Folha. É importante que o governo resista à tentação de fazer isso. Resista à tentação é exatamente o que o governo está querendo fazer, né? Porque isso coloca em risco todo o desenvolvimento do mercado de capitais. Olha só, Mauro Cunha, presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Se o Mauro Cunha não entende merda nenhuma de estratégia política. Ele é assim, olha, o governo está fazendo uma coisa que vai prejudicar o mercado de capitais. Onde já se viu? O governo está interessado no mercado de capitais, porra. É incrível, incrível, incrível. Quer dizer, esses caras, eles fizeram um compromisso, todo esse pessoal pró-capitalista fez um compromisso de jamais discutir ideologia, jamais discutir propostas gerais de sociedade. Ele só pode se ater ao problema econômico, para dar a impressão que o mundo é uma empresa e que tudo é uma questão de administração. Quer dizer, os caras estão fazendo uma revolução por um lado e esses caras em cima discutindo como se fosse um problema de administração. Quer dizer, é uma alienação total, assim, é uma forma de demência, claro, né? Agora está aqui, o Fabiano Costa Figueiredo está discutindo aqui o meu artigo. Olha lá. Li o seu artigo que o senhor simula escrever uma carta para Vossa Excelência. Não é verdade, como o senhor quer dar a entender nesse artigo, que o regime militar só matou e torturou terroristas. Eu não quis dar a entender, eu afirmei isso. Não é dar a entender. Eu nunca dou a entender coisa nenhuma, ô Fabiano. Eu digo as coisas ou não digo, né? Afinal, Rubens Paiva, Vladimir Herzog, Manuel Filho, Zuzuang e outros não eram terroristas. Um momento, peraí, você está chamando de terrorista só o sujeito que entra no banco, assalta, ou o sujeito que coloca uma bomba lá, fala, não. Todos os membros de uma organização terrorista, até o mais são todos terroristas. Isso é consenso internacional? Então como é que é isso? Esse pessoal estava ligado a essas organizações, né? VPR, Aliança Nacional Libertadora, etc. Né? Além disso, há vários relatos de camponeses torturados por militares no Araguaia. Esses camponeses também não eram terroristas. Como não eram terroristas e estavam colaborando com os caras, porra? Ó, numa organização, para cada 100 membros de uma organização terrorista, um joga bomba. Isso é a coisa mais óbvia, quer dizer, que inocência é essa? 2. As ações fatais da esquerda armada, embora erradas, visavam geralmente atingir alvos militares e não civis inocentes como o senhor afirma. E opa. Aeroporto civil é alvo militar, embaixada é alvo militar. Que besteira é essa, Fabiano? Eles só atacaram um alvo militar. Que foi a porta do comando do 2º Exército. A porta. Não atacava alvo militar, primeiro porque não são machos suficientes para isso. Até ficava tocando bomba em aeroporto, bomba em porta de... A biblioteca do United States Information Service, USIS. Biblioteca do USIS é alvo militar? Ó, que brincadeira é essa, Fabiano? 3.
É controverso afirmar que essas ações foram terroristas, pois visavam combater um regime ditatorial. Ou devemos considerar terroristas os resistentes poloneses que matavam oficiais nazistas durante a Segunda Guerra Mundial? Opa! O recurso à violência é lícito contra um regime totalitário que fecha todas as possibilidades de oposição pacífica. Isso jamais aconteceu na ditadura militar. Ao contrário, ela ajudava e subsidiava a oposição pacífica, inclusive comunista. A principal editora comunista, a editora Civilização Brasileira, foi financiada pelo governo o tempo todo. Eles queriam incentivar a oposição pacífica para jogá-la contra o pessoal da esquerda armada. Havia dezenas de jornais, além da oposição que se fazia nos grandes jornais, que todo dia saía coisa descendo cacete no governo, né? Você vê, o Partido Comunista na época dominava o PMDB, que era o partido de oposição. O Partido Comunista dominava a Bolsa de Emprego na profissão jornalística. Isso eu fui testemunha pessoal. Ninguém ali foi perseguido por aspas, ser comunista. Não, foi perseguido porque tinha alguma coisa a ver com a esquerda armada. Aliás, eu acho que isso foi um grande erro, porque o governo se absteve da luta cultural contra o comunismo, deixou os comunistas fazer o que queriam, inclusive entregou propositadamente à universidade para os comunistas essa teoria da panela de pressão do general Golbery, para não, você não pode fechar todas as válvulas de escape, então fechar as universidades, então entregou as universidades para os comunistas, e você vem dizer que não havia meios de oposição pacífica e era exatamente como o regime nazista. Tu está brincando? Você viu alguma passeata de estudante contra o regime nazista durante o governo Hitler, meu filho? Tinha passeata em Moscou contra Stalin? Tinha jornais circulando contra Hitler e Stalin? Tu está brincando? Quer dizer, total falta do senso das proporções. Olha, não adianta me escrever com educação se é para escrever besteira. Eu não ligo para... Eu prefiro que seja mal educado e diga a verdade do que ser educado e dizer tanta coisa falsa. Quer dizer, isso, de onde vem? Você não é esquerdista, mas você é desses caras que está convencido de que é impossível esquerdista ser mal. Tudo que esquerdista faz é de boa intenção. Olha, a história inteira está provando que é o contrário, que tudo que os caras fazem é de má intenção e que eles são os piores assassinos de todos. Você está entendendo? A história inteira está mostrando isso. E, no entanto, existe uma coisa, o cérebro das pessoas foi programado para pensar assim, se ele é esquerdista, jamais pode ser mal. É por boa intenção. E se é direitista, ele deve ser mal, ainda que ele não faça mal a ninguém. O Olá, por exemplo, não pode dizer que jamais matei uma mosca. Matei várias moscas e matei uma cobra outro dia. Tá certo? Sapos eu evito matar. Tá certo? Eu os jogo de volta no mato. Tá certo? Então, por exemplo, as pessoas... Tem gente aí que só falta achar que eu sou pior do que o Champinha. Porque se você é direitista, você é mau. Se você é esquerdista, você é bom. Você acredita nisso. Olha, examina bem a sua alma. Como é que você consegue distorcer tanta coisa desse jeito? Ai. Daí dá exemplo. Mas o governo também fez atentado, né? O atentado do Rio Centro. Quem morreu no atentado do Rio Centro? Os dois idiotas que estavam com uma bomba no colo, porra. Quem mais eles mataram? Eles mesmos. Né? A explosão de uma bomba na OAB matou uma pessoa. Quer dizer, houve um terrorismo, sim. Nos anos finais, houve algum terrorismo direito. Eles mataram uma pessoa. Uma pessoa. Veja, quando veio o AI-5, determinando o crescimento da repressão, esses terroristas já tinham matado 86. Isso até 68. Sem que o governo fizesse praticamente nada contra eles. Daí veio o AI-5, e daí o AI-5 é um escândalo. Meu Deus do céu. Um pouco de... Olha, preste bem atenção. A civilização está acabando no Brasil, então as pessoas não têm mais noção do certo e errado, do verdadeiro e do falso. Sobretudo, elas não têm mais senso das proporções, que é uma coisa que uma criança instintivamente tem. Digo, olha, por senso das proporções, meu filho, nada, nenhum mal que tenha sobrevindo à humanidade ao longo de toda a sua história se compara com o comunismo. Assim, é só a questão de você somar o número de vítimas. Eu digo, olha, a peste negra perto do comunismo foi fichinha. As duas guerras mundiais somadas mataram 1/3 do que
os comunistas mataram. Agora, quem morreu na Segunda Guerra Mundial foi principalmente soldado em campo de batalha. As vítimas do comunismo não, são inocentes civis. Né? Alô, quem está na linha aí? Alô? Alô? Sim. Professor Marcelo de Brasília, tudo bom? Marcelo, tudo bem? Tudo bom, professor. Eu me solidarizo com o seu pigarro e com o seu cigarro, então estou fumando um cigarro que também o senhor não se importa. Muito bem. Pigarro não faz mal a ninguém. Tá certo, tá certo. Aliás, é bom, porque você escarra e joga o colesterol fora. Fantástico, fantástico. Eu vou anotar isso aí depois para mim. Você deve ler. Professor. Benefício do tabaco. Hã? Eu ouvi isso aí há uns 2 programas atrás, eu queria ler isso aí também. Dos benefícios do tabaco. Deixa eu ver se eu... Tá aqui. Vou te... Olha aqui. O autor chama-se Dr. William Campbell Douglas, com 2 S. The Health Benefits of Tobacco. Tá certo? Aparece aqui o Dr. Douglas com baita de um charuto. Oh, beleza. Agora ele diz para não fumar qualquer coisa não, para você evitar esse cigarro que tem muito aditivo, porque eu sei que tem cigarro que faz mal. Um dos absurdos da campanha anti-tabagista é o seguinte: você não tem 2 cigarros que têm a mesma fórmula química, os aditivos que eles põem são completamente diferentes. Então como é que você pode falar do cigarro de modo geral? Pois é, porque pensar custa caro, professor, e educar custa mais caro ainda. Exatamente. Mas, eu vou fumar até o último dia da minha vida, tá certo? Uns minutos antes de morrer, fala, me dá o último aí. eu vou fumar também. Mas, professor, eu queria falar com o senhor... Morreu minha tia Paula com 91 anos, fumando até a véspera. O médico foi lá, pois, causa morte, tabagismo. O cigarro matou a velha aos 91 anos, porra. É verdade, professor, é verdade. Mas, professor, deixa eu lhe perguntar aqui. O que o senhor acha que o Nelson Rodrigues escreveria sobre o Brasil de hoje e o PT? E eu gostaria de falar uma citação aqui do Nelson, que ele fala o seguinte: historicamente não existe mais esquerda. O que vemos com o socialismo, comunismo, ou que nome tenha, é a direita na sua forma mais inumana, bestial e demoníaca. Mas eu gostaria de saber o que o senhor pensa do Nelson Rodrigues, o que o senhor acha que ele escreveria hoje sobre o Brasil, sobre o PT. Eu sou admirador do Nelson Rodrigues, eu só acho, vamos dizer, que o vocabulário que ele usou para falar desse pessoal nos anos 60, hoje já não serve mais, porque a coisa piorou a um ponto que o Nelson Rodrigues não conseguiria imaginar. Você vê aqueles personagens do teatro do Nelson Rodrigues, é tudo louco, né? Aquele cara dos 7 gatinhos, né? O pai que botou as 7 filhos no puteiro, né? Era, comparado com esses nossos ministros de hoje, era um sujeito normal, era um homem saudável, né? Por exemplo, você compara com esses caras com os caras do movimento abortista, que conseguiram fazer aqui nos Estados Unidos uma lei que permite o aborto até 2 minutos antes do nascimento. Quer dizer, a criança está prontinha, saudável, você vai lá e mata, né? É uma ideia que nem personagem do Nelson Rodrigues tinha. O Nelson Rodrigues diz aqui no livro dele que aborto é coisa de Jack o Estripador. Mas é mesmo. Tanto mas de modo geral, o que o senhor tem a dizer da obra dele? Não vamos nem falar do teatro, vamos falar das crônicas mesmo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O cara é um mestre da língua portuguesa, isso aí ninguém pode negar. E era um homem, vamos dizer, muito sensível e percebeu a realidade como era, tá entendendo? Só que eu acho que hoje, aquelas coisas que ele escreveu já ficaram doces demais. Ele não conseguiria imaginar o ponto que as coisas chegaram. A dose de imbecilidade que se colocou no Brasil é uma coisa assim, é inumano. O Brasil hoje já está sendo educado numa escala subhumana. As pessoas perderam capacidades elementares, vamos dizer que capacidades inatas, as pessoas nascem com aquilo, as pessoas não têm mais. Por exemplo, o centro da proporção, as pessoas não sabem mais. É verdade, Bruce, é verdade. O senhor sabe que eu larguei a faculdade de Direito, né? Eu não consegui me formar em Direito. Mas não há saco humano que aguenta aquilo. Não consegui. Direito achado na privada, eles querem ensinar isso aí, porra. Exatamente. Teve até um rapaz, há umas 2, 3 semanas atrás, que falou sobre a família extensional. E aí ele disse, na faculdade de Direito isso aí vai ser comemorado. E é verdade, deve ter sido mesmo, eu já estava longe, né, quando rolou isso aí. Os amantes dele, tudo isso aí agora é família extensional, meu Deus do céu. Eu acho que isso aí o Nelson Rodrigues não conseguiria imaginar. Pois é, outro dia eu estava lendo aqui a história de um diplomata russo, que ele acabaram com a carreira dele porque divulgaram as fotos da mulher dele transando com o cachorro. Eu digo, hoje em dia ele não teria esse problema, ele diz, é família extensional.
É um membro da família, né? Um membro útil da família. Às vezes é isso. Mas, professor, muito obrigado pela oportunidade de falar com o senhor e eu vou ligar outras vezes, com certeza. Obrigado, eu ligo quando quiser. Um grande abraço, professor. Abração. Até mais. O Felipe Cronés me pergunta: por meio do site Estante Virtual, achei a coleção 4 volumes do Exército na História do Brasil. Num lugar vem o seu nome como autor, no outro vem o seu nome e outro. Eu sou um dos autores. O livro teve 72 autores e eu sou o responsável pelo texto final e pela redação de alguns capítulos, especialmente os capítulos pós-64, que tinha umas coisas lá que eu descobri e eles mesmo não sabiam. Por exemplo, né, havia um monte de grupos de direita armados até os dentes para matar comunistas. Daí vieram os milicos, deram o golpe e desarmaram esses grupos. De maneira que se não fosse o golpe de 64, não teria sobrado um comunista para contar a história. Então os comunistas deviam estar gratos aos milicos. Essa história, por exemplo, não constava do Exército na História do Brasil e eu redigi esse capítulo, botei lá. E sou responsável pelo, vamos dizer, pelo texto, né? Fiz a edição de texto dos demais capítulos. Alguns estavam muito bem escritos, não teve que mexer, outros tive que mexer um pouquinho mais. Então eu sou um coautor e editor de texto do livro O Exército na História do Brasil. Uma grande obra publicada pela Biblioteca do Exército em colaboração com a Fundação Odebrecht. Daqui ele pergunta: achei também o livro Uma Filosofia Aristotélica da Cultura. Gostaria de saber se há alguma diferença em relação a Aristóteles e a Nova Perspectiva. Esse livro são os 2 primeiros capítulos do Aristóteles e Nova Perspectiva que eu tinha publicado num livreto independente. Depois eu completei, botei os demais capítulos e formei o Aristóteles em Nova Perspectiva. Não. Agora, aqui é o seguinte, né? O Obama está fazendo tudo o que ele pode para impedir que os Estados Unidos construam aeronaves de combate, as mesmas aeronaves que agora a Rússia e a China estão construindo, que são aeronaves superiores a tudo que existe. Eles estão começando a querer construir. Aqui nos Estados Unidos está tudo pronto para já fazer, o Obama foi lá e vetou. Quer dizer, ele quer que a Rússia e a China passem à frente dos Estados Unidos em matéria de equipamento militar. É a coisa mais óbvia do mundo, porra. Ele tirou um monte de dinheiro das Forças Armadas, tirou uma verba enorme das Forças Armadas para dar para vagabundo, para dar para Econ, para dar para os cabos eleitorais deles, entendeu? Né? Então, os milicos estão loucos da vida com ele. Falam, mas não é para estar? Não é para estar? Só que aqui, o seguinte, americano não é brasileiro, não. Porque no Brasil estão esculhambando com as Forças Armadas, vai fazer 20 anos, não foi nem o PT que começou, não. Foi o FHC. O FHC começou a desmantelar as Forças Armadas. Daí os milicos idiotas, o que fizeram? Votar no Lula. Eu vi uma reunião lá no Clube da Aeronáutica, 700 oficiais entusiasmadíssimos com o Lula. Hoje estão todos loucos da vida, é claro. Mas, veja, o FHC foi ruim para as Forças Armadas, isso é motivo para você se iludir com o Lula? Ah, meu Deus do céu. Puta, é a mania de, eu não sou ideológico, eu sou supra-ideológico. É supra-ideológico, você vai tomar no seu cu supra-ideológico, tá entendendo? É sempre o cu que paga, é sempre. Agora tem umas pessoas que não aprendem com a experiência. Toma, e continua fazendo coisa. Não aprende nem por via anal. Né? Agora, aqui 50 astros de Hollywood se juntaram, né, e fizeram um filminho, porque aqui tem o Pledge of Allegiance, né, quer dizer, você jura fidelidade aos Estados Unidos, né, à República e à sua bandeira, né? Então os caras estão fazendo uma campanha para acabar com o Pledge of Allegiance. Né? Você é uma patriotada, direitista, reacionária, tem que acabar com isso. E eles lançaram o Pledge of Allegiance to Obama. Você não jura uma fidelidade ao país, à nação e à bandeira. Você jura ao seu Barack Hussein Obama. Tá lá no YouTube. Vejam isso. Põe lá, I pledge allegiance to Obama. No YouTube vocês vão ver que coisa mais insana, desavergonhada. Tem um sujeito que fala, I pledge allegiance to Obama, beijando os músculos do braço, né? É uma viadagem atroz, né? Meu Deus do céu. Também essa semana apareceu um sujeito que diz que tem um certificado queniano de nascimento do Obama. Só que tem uma diferença. Ele não pôs isso para circular na internet. Ele apresentou na justiça
com, vamos dizer, uma declaração dele sob pena de perjúrio, de que ele obteve isso no hospital de Mombasa, etc, etc, etc. O Jerome Corsi, que é o cara que estuda isso no net dele, ele não acha esse documento autêntico. Mas, de qualquer modo, o portador do documento foi à justiça e assinou, falou, esse documento é autêntico, eu afirmo isso sob pena de perjúrio. Quer dizer, ou o sujeito é louco, ele quer ir para a cadeia, né, ou o documento é verdadeiro mesmo. Agora, o fato é o seguinte, que é obrigação do juiz investigar. Né? Ao mesmo tempo, anuncia-se que o senhor Obama vai fazer um discurso para as crianças de todo o país, na ausência dos seus respectivos papais e mamães, porque vai ser transmitido direto para as escolas. E a coisa vem acompanhada, vamos dizer, de um teste, de um trabalho, onde as criancinhas têm que escrever como eu vou colaborar com o presidente Obama, como eu vou ajudar o presidente Obama. Está excluída a alternativa de que você não queira ajudar o Obama. Você, por exemplo, não quero ajudar o Obama a ferrar com esse país. Isso não pode. Você tem que dizer como você vai ajudar. Tá certo? Então, tem um monte de pai que está louco da vida com isso. E parece que o negócio é agora no dia 8. Então eles dizem que eles vão na escola para ouvir. Eles querem saber o que o cara... Eles dizem, olha, eu não confio nesse sujeito para deixar ele sozinho com as minhas crianças, não. Então, peraí, tem alguém aí na linha. Alô, quem é? Alô? Não é, professor? Quem é? Alô? Fabrício Soares, de BH. Fabrício Soares, de BH, tudo bem? Tudo jóia, professor? A respeito do tema educação aí, professor, eu ia falar, não sei se o senhor ficou sabendo, há mais ou menos um mês atrás, em plena rede nacional, na rede TV, num domingo, o ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que todos os alunos da escola secundária deveriam ler o Manifesto Comunista. Ele disse com todas as vezes, disse que é comunista e disse que todos deveriam ler o Manifesto Comunista. Ué, mas é claro, mas alguém... Claramente. Que isso é um governo comunista que nós temos? A gente já sabia, mas ele deixou claro. Isso. E que a educação no Brasil é duas coisas, propaganda comunista e geração de bandidos. A educação só serve para isto. Esse seu Fernando Haddad é o criminoso dos criminosos. Ele sabe perfeitamente que a educação brasileira gera criminalidade e ele gosta disso. Exato. E o que ele quer é assim, é a revolução, está entendendo? A pátria dele é a revolução, como todo comunista. Exatamente, ele disse isso. Esse sujeito não tem capacidade... o Brasil. Não tem capacidade educacional para ser gerente de posto de gasolina. E, no entanto, botaram no Ministério da Educação. Digo ao senhor Fernando Haddad, quer ter um debate sobre educação comigo? Vem, você vai sair chorando, você vai sair de quatro chorando, porque eu vou provar que você é ignorante. Porque todos os confrontos que eu tive com esses pretensos intelectuais de esquerda, os caras saíram de 4. E você vai ser a mesma coisa, porque vocês não sabem nada, vocês nunca estudaram nada, vocês são todos picareta. Exato. Professor, queria deixar aí um abraço ao senhor, fique com Deus e falar que o seminário de filosofia está excelente, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço, professor. Fique com Deus. Então, alô, tem mais alguém na linha aí? Vamos lá. Alô? Alô? Alô, é Rodolfo de Petrópolis. Rodolfo, tudo bem? Alô? Oi, tudo bem? Eu gostaria de perguntar se poderia nunca ter se espalhado pelo mundo se os homossexuais não tivessem iniciado a epidemia? Não sei, eu realmente não sei. Tá certo? Você sabe que da minha parte, eu não dou palpite na vida sexual de ninguém, só se o sujeito vier me perguntar. O sujeito chega para mim e fala, ó, devo dar o cu? Eu digo, não, mas só se o sujeito perguntar. Agora, se ele der ou come, sai com um homem, 2 homens, tem 40 homens, e não me perguntou nada, não é da minha conta. E eu não gosto de falar mal das pessoas e não vou permitir que ninguém fale. Eu tinha um aluno que ele ia na sauna ali do Hotel Danúbio e chegava se gabando que tinha dado para 40 homens. Né? E depois, cinicamente, ainda sentava para ouvir a aula. Veja você. Mas eu não falava nada, era uma boa pessoa. Falei, cada louco com a sua mania, a dele é essa. Tem outro que toma pico, tem outro que joga, tem outro que bebe, né? Tem outro que xinga, que nem eu. Assim, cada um tem a sua loucura, tá certo? Então, eu jamais me meteria numa campanha contra o homossexualismo, como não faço campanha contra a bebedeira, como não faço campanha contra o adultério, como não faço campanha contra nenhuma putaria humana.
Tá certo? Agora, atitudes públicas, de ordem política, cultural, aí o negócio fica grave. Porque o que gera o mal são as atitudes públicas, não os defeitos privados. Quer dizer, o defeito todos nós temos. Agora, a hora que você pega o defeito dele e quer transformar num modelo que todo mundo tem que copiar, aí virou aí o que era mero pecado pessoal virou um monstro. Agora, seus pecados pessoal, meu filho, você se acerta lá com o padre, vai lá, confessa. Tu é louco, vai na psicoterapia. Então, agora, você pegar o seu defeito e querer impor a todos os outros como um modelo, não, aí você virou um Joseph Stalin, você virou um Che Guevara, você virou um Hitler. Tá certo? Então temos que combater você até o fim. Então, eu acho que a prática da homossexualidade teve algo a ver com a disseminação da AIDS, sim, mas é difícil você medir até onde vai isso. Houve um sujeito que escreveu um livro chamado O Mito da AIDS Heterossexual. Né? E eu acho que isso deve ser levado em conta, sim. Mas, de qualquer modo, mesmo que aconteceu isso, os caras não fizeram isso porque queriam, né? O sujeito não foi dar para o outro para pegar AIDS. Ele foi dar porque gostava. Então é efeito colateral. Então vamos em frente. Mas, olá. Tem um comentário seu no YouTube em que você afirma que os presidiários que estupram outros presidiários são 100% homossexuais. Uai, o homem estupra outro homem, o que é? Se você é um heterossexual de verdade, você nunca vai ter uma ereção diante de uma bunda masculina. Você pega lá aquele cara, aquela bunda peluda, pra mim você pode mostrar aquilo 200 horas seguidas, você tá entendendo? O meu coitado, o meu peru, vai desaparecer. Ele vai... sumiu, você tá entendendo? Agora, esses caras não. Você mostra isso, eles ficam excitados e comem outro. O que eles são? Eles são hétero? Ora, porra, pode ter sido hétero até a véspera, mas chegou na hora, converteu-se. Entendeu? Mas é que tem uns biólogos, esses biólogos dizem que os ambientes onde há a privação do contato com o sexo oposto podem provocar mudança na orientação sexual das pessoas. Claro que pode. Claro que pode. Navio, prisão, colégio interno, fica tudo viado. Quem é que não sabe, porra? Né? Então, aquela fama de que inglês é viado veio da onde? Veio de que a aristocracia toda estudava no colégio interno. Então, alguma vez o sujeito acabava dando. Depois podia até desistir disso. Né? Então, é claro, mas muda a conduta sexual, então ele vira o quê? Homossexual, meu Deus do céu. Não interessa se ele virou porque queria ou porque não tinha mulher no ambiente. Porque eu, se me deixar 20 anos num lugar onde não tem mulher nenhuma, e você olha aqui uma coisa maravilhosa para você, ó, bunda de presidiário, eu digo, eu vou ficar ali, né, parado, impávido, colosso. Eu não consigo, nem mesmo em imaginação. Você imagina, você pega, olha aqui, está aqui a bunda do Fernandinho Beiramar. Oh, meu Deus do céu, o que eu faça? É? Então, os caras que estupram, os estupradores em prisões, são todos homossexuais. Ou porque já eram antes, ou porque viraram lá dentro. Em presídio feminino, mesma coisa. As estupradoras são todas lésbicas. É porque esse negócio do estupro feminino é um assunto extremamente interessante. É assunto proibido. Mas aqui tem estatística de que 30% das lésbicas já foram agredidas por suas companheiras. E muitas delas agredidas sexualmente, quer dizer, forçadas a uma relação. Isso aí é estupro. A falta de um peru, um instrumento, né? Um instrumento masculino, não impede que seja estupro. Não, estupro é posse só pela violência. Agora no Brasil é lindo, agora tá lá, se tá lá o velhinho italiano dá um beijinho na filha, né? Pronto, vai pra cadeia, porque é pedofilia. Olha, eu cheguei aqui até excelente, porque aqui o pessoal tudo, né, beija as criancinhas na boca. Todo mundo faz isso, é normal, assim, é tradicional aqui. Né? Na Rússia é pior, porque o homem adulto beija o homem adulto na boca, sem viadagem, né? Tá certo? Então a gente estranha essas coisas, mas é o costume deles, o que a gente vai fazer? Não tem nada de mal naquilo. Olavo, outra coisa, você tem um comentário seu que você diz que o Olívio Dutra participava de torneios de onanismo na... ele confessou isso numa revista.
Ele confessou isso numa entrevista que ele deu no Rio Grande do Sul. Daí o PT mandou comprar todos os números da revista, mas sobrou um exemplar na mão do jornalista gaúcho, que daí passou para mim a cópia. Então, ele é campeão de punheta. Né? E o cara, assim, punheta da juventude, quem não tocou? Falou, eu era punheteiro mor, aos 14, 15 anos. Mas eu não vou sair me orgulhando disso. Eu conto isso, assim, não estou morrendo de vergonha, mas também não vou me orgulhar de uma porcaria dessa. Uma banalidade, que não sei se orgulhar de fazer cocô. Você está entendendo? Você não tem nada que se orgulhar disso aí. Né? Agora, ele, já homem feito, e governador, dá uma entrevista e se gaba. Eu era o campeão, eu era o gostosão. Quer ver? Não quero não, governador. Não, excelência, não faça isso, por favor. Mas é que tem um pessoal no comentário sobre esse seu comentário, dizendo que é uma conspiração porque não seria possível medir esse tipo um tipo de vencedor de uma coisa dessa. Mas ele acha que foi o vencedor, ele mediu, foi ele que mediu, não eu. Eu não estava lá, você acha que eu vou ficar lá vendo o Olívio Dutra tocar punheta? Se ele está tocando punheta aqui, você pode ter certeza que eu estou correndo a 2.000 metros de distância. Isso aí é um apocalipse. Se eu visse uma coisa dessa, meu filho, eu ia broxar por 30 anos à frente, eu não conseguiria ter os 8 filhos que tive. Né? Tem coisa que cria repugnância. Né? Por exemplo, aquele seu Luiz Mott, né, falando conferência sobre erotismo e né, acariciando ali a bunda de um bebezinho, de uma estátua de um bebê, aquilo é traumático. Você vê aquilo, você brocha por 3 meses à frente. Agora, o Olívio Dutra tocando punheta, pior ainda. Né? Aí aquele negócio é o verso do Garcia Lorca. No, eu não quero verlo. Obrigado, até logo. Até logo, obrigado. Aí agora eu não sei como é que foi essa passeata contra o Chaves, né? Teve no mundo inteiro, passeata do Chaves, ninguém no Mas Chaves, né? Tá todo mundo com o saco cheio desse sujeito, né? Mas não, o Oliver Stone tá achando maravilhoso, né? Então, aqui, Paulo Camargo me escreve um e-mail comprido. Não faço isso, não escrevo e-mail comprido, porque daí não dá pra gente ler no programa, pô. Às vezes um e-mail é bom, esse aqui é bom, mas não dá pra ler tudo. O professor estava assistindo um documentário sobre as Farc e compreendi o que o senhor quer dizer quando se tenora com as preocupações mesquinhas das pessoas, que se escandalizam com pequenas coisas do dia a dia como se fossem questões muito importantes. Você vê, num país que estão matando 50 mil pessoas por ano, eles vão prender o sujeito que deu beijinho na filha. O que é isso, porra? Nós vamos prender o cara porque está fumando. Ah, mas o que é isso? Que viadagem é essa, minha gente? Né? Ou então, até caso de corrupção, o vereador desviou o dinheiro, fica tudo... Olha, o político que desvia dinheiro no Brasil, ele suscita mais ódio do que o Champinha, mais ódio do que o maníaco do parque. Quer dizer, matar brasileiro pode, agora roubar o dinheiro não. Porque vocês não percebem que essa própria escala de valores, ela em si é criminosa? Se você colocar o dinheiro acima da vida humana, e você, em nome dessa moral, você quer condenar os outros, quando é você mesmo que já está condenado por essa própria moral, pelo simples fato de você defender isso. Olha, essa semana, por exemplo, me mandaram aqui um manifesto da maçonaria contra a corrupção. Fala, vocês têm toda a razão, já passou dos limites, já roubaram demais. Só que não tem uma palavra ali sobre os 50 mil brasileiros que estão morrendo por ano. Então vocês, por favor, ô maçons, façam outro manifesto agora. Tá certo, esse da corrupção tá bem. Façam outro agora. Assim, tem que parar de matar brasileiro. Né? Então é obrigação sua, vocês têm que fazer isso aí. Porque se você vai combater o ladrão, mas vai deixar os assassinos soltos, porra, e não adianta. Né? Então, aqui, ó, Paulo Camargo, infelizmente não posso ler a coisa inteira. Nosso tempo aqui já está acabando, né? Então, o resto ficará para a semana que vem. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.